Sabadão é dia do quê? Isso aí mesmo, sabadão é dia de Thiago Responde e estamos aqui para mais um Thiago Responde agora, trazendo umas perguntas um pouco de bastidores. Mas antes da gente começar, ô editor, conta pra galera como é que nós estamos nesse Natal aí, ó. Muito bem, eu quero começar esse Thiago Responde, claro, desejando a você um Feliz Natal, muita paz, muita alegria, muitas conquistas para você e para sua família, que seja um dia de muitas reflexões, independente daquilo que você acredita, use esse dia para refletir e estar perto das pessoas que você ama, tá bom? Semana que vem eu volto aqui para te dar Feliz Ano Novo, agora é só Feliz Natal. O Thiago Responde de hoje, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi para que o pessoal enviassem perguntas não técnicas, perguntas, curiosidades que eventualmente você tem a respeito do Thiago ou a respeito da própria T2, enfim. E hoje tem umas perguntas aqui bastante interessantes que eu quero compartilhar, tá? Então veio a primeira pergunta aqui, ó, da Bruna.Sena_. Aliás, vale deixar registrado, a Bruna acompanha a gente lá no Instagram, ela tem uma história incrível de conquista de certificação, de conseguir o emprego dela na instituição. Já falei para ela, inclusive, compartilhar essa história com a galera. Bruna, se você estiver vendo, depois compartilha isso que você pode inspirar muitas pessoas. E ela pergunta assim, ó, hoje, quantos colaboradores tem a T2? Qual a meta para daqui a 5 anos? Como você vê a T2 daqui a 5 anos? Boa pergunta. Bom, hoje a T2 nós somos em 11 pessoas trabalhando diretamente, mais alguns prestadores de serviços. Se a gente juntar, vai dar aproximadamente aí 17 pessoas trabalhando internamente dentro da T2 e também prestando serviço. Como que eu vejo a T2 nos próximos anos? Eu acredito muito em você ser muito bom naquilo que você está fazendo para depois tentar fazer novas coisas. O que eu quero dizer com isso? É claro que pensando em planejamento empresarial, a gente pensa em expandir operação, expandir negócios, ter mais produtos, mas a gente aqui é muito cauteloso porque a gente acredita que a gente só vai ser bom fazendo aquilo que a gente faz se a gente colocar muita energia e muita maestria naquilo. O que eu quero dizer é que eu não acredito que você consegue ser bom em muita coisa ao mesmo tempo. E por conta disso, o nosso processo aqui é pensar em evoluir gradativamente, melhorar aquilo que já é bom, deixar ainda melhor e depois que tiver ainda melhor, aí sim a gente pode pensar em ampliar portfólio, em pensar em novos produtos, mas por enquanto o nosso foco é atingir a maestria naquilo que a gente faz, beleza? Depois vem a pergunta da Gisele_Alves. Oi Thiago, gostaria de saber se você passou por uma situação difícil na sua vida e o processo de superação. Sim, eu passei por uma situação bastante desafiadora. Eu já contei isso em vários momentos, né? Quando eu saí do banco lá em 2011, eu disse que quando eu saí do banco, inclusive tem uma pergunta aqui para tratar sobre esse assunto especificamente, eu disse que eu sabia o que eu não queria naquela época, mas eu não sabia o que eu queria. O que significa que eu sabia que eu não queria voltar a trabalhar no banco, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu resolvi empreender antes de ter a T2 em outros mercados que não deram certo. E aí eu exponho isso com muita tranquilidade, até para que sirva inclusive de inspiração, porque às vezes a gente toma decisões que a gente está tomando a decisão achando que aquilo vai dar certo, mas a gente pode trazer aprendizados dali. Então sim, quando eu abri um negócio antes da T2 e esse negócio quebrou, foi um desafio que eu enfrentei. E como que eu saí disso? Montando a T2, estando aqui agora falando com você. E aí, as outras perguntas, elas estão sempre correlacionadas. Eu acho que vai ser legal aqui a gente falar sobre isso. Ó. O Matheus Roberta E, aliás, o Matheus está sempre com a gente lá no Insta. Ele escreveu assim, ó, fala Thiagão, quais estratégias você usou para a T2 estar nesse patamar? Obrigado pela pergunta, Matheus. Eu acredito que a T2 tem muito o que crescer ainda, tá? Quando a gente fala em estar nesse patamar, dá a sensação de que é algo gigante. Sim, eu reconheço, a T2 hoje é relevante no mercado, mas eu acho que a gente tem muito que crescer ainda para a gente atingir novos patamares. Mas tem uma receita, tá? Que é uma receita do sucesso que eu posso compartilhar com qualquer pessoa. E eu vou até pedir para o meu editor fazer o seguinte. Editor, enquanto eu estou falando aqui, dá uma navegada aí no nosso canal do YouTube e mostra, não precisa nem colocar o áudio, a data e o primeiro vídeo que eu subi aqui nesse canal.
Para você que está vendo isso, você certamente vai ver que tem muita diferença, né, entre o Thiago de hoje e o Thiago daquele tempo, entre os recursos que a gente usa versus os recursos daquele tempo. E essa é a receita, né? A receita é você fazer a mesma coisa todos os dias com consistência. Então, Matheus, seja lá qual for o seu objetivo profissional, eu acredito que você será capaz de alcançá-lo e, trazendo para a minha realidade, eu até acredito que você pode ser capaz de alcançar algo que você nem imaginava, tá? Só que você só faz isso com consistência, com trabalho duro, trabalhando todos os dias. E tem um ponto que vale destacar, esse trabalho de você fazer com consistência também está relacionado a você ter coragem de fazer as coisas com os recursos que você tem. O que eu quero dizer com isso é que toda vez que você decidir fazer qualquer coisa, você vai se sentir inseguro e você vai achar que não tem recurso para aquilo. E aí você pode acabar se travando em relação a isso. Então a minha dica para falar sobre o que fez a gente chegar até aqui é trabalho duro, consistência e usar o recurso que eu tenho da melhor forma possível. Para você ter uma ideia, a T2 nasceu com um investimento de um celular e uma lousa. Ponto. É isso. O notebook eu já tinha e aí a T2 nasceu com esses recursos. Então, o segredo para alcançar esse patamar, Matheus, é a persistência, é você fazer a mesma coisa todos os dias, incansavelmente. Beleza? Obrigado pela pergunta, Matheus. Depois vem a pergunta do Leonardo Gomes. O que fez ou deixou de fazer dentro da sua profissão que mais se arrepende? Obrigado, Léo. Cara, eu fiquei até refletindo antes de começar a gravar para responder isso para você. E de verdade não me vem à mente nada do que eu me arrependa. Isso significa que eu só tomei boas decisões ao longo da minha carreira? Não, eu tomei muitas decisões erradas. Só que isso vai ao encontro do que eu estava falando agora há pouco. A gente toma decisões com base nos recursos que a gente tem. E com base nos recursos que a gente tem, para aquele momento, a gente imagina que é a melhor decisão. Falei nesse vídeo que antes de ter a T2, eu empreendi em um negócio que não deu certo. Será que eu me arrependo de ter quebrado essa empresa? Hoje eu não me arrependo. Por quê? Ter passado por essa experiência me fez adquirir maturidade e me fez aprender muito mais sobre gestão empresarial. Eu penso que se eu tivesse criado a T2 sem ter tido essa experiência anterior, talvez eu não teria essa ideia de gestão empresarial que a gente tem hoje. Então, Léo, o que eu quero te dizer é o seguinte: ao longo da minha carreira, eu tomei muitas decisões erradas, muitas, e você, ao longo da sua carreira, também vai fazer isso. Mas de verdade eu não encaro isso como um arrependimento. Talvez tenha coisas que eu deixei de fazer, que eu nem lembro mais, e eu sei que teve coisas, decisões que eu tomei, que me levaram para caminhos que naquele momento não fez sentido. Mas hoje, quando eu posso olhar para trás, juntar as peças do quebra-cabeça, na minha visão, não há razão nenhuma para eu me arrepender dessas decisões, inclusive das decisões erradas. Aliás, foram elas que me trouxeram até aqui e estou feliz com isso, beleza? E por último vem a pergunta do David_Rovigatti. Por que decidiu sair do banco, Thiagão? Eu já contei isso algumas vezes, eu não saí do banco porque eu decidi, eu não tenho nenhum problema, não fico romantizando as coisas. Eu saí do banco porque eu fui demitido, simples assim. Eu havia sido promovido no mês de fevereiro de 2011, eu fui promovido para gerente de plataformas e aí eu fui cuidar ali de um pequeno grupo de agências, porque era um modelo diferente do modelo atual. E aí eu fiquei 4 meses nesse novo cargo, não entreguei a performance que o banco esperava e eu fui desligado. Então eu não tenho nenhuma vaidade em falar em relação a isso, eu não fico romantizando, eu não sou aquele herói que nunca erra. Sim, eu fui demitido e aí volta na pergunta do Léo, né? Será que eu me arrependo de ter aceitado a promoção e não ter entregue o resultado que o banco me cobrou e ter sido demitido? Talvez se eu não tivesse demitido eu não estaria aqui para contar essa história para você. Então, se eu posso deixar algum tipo de ensinamento nesse Natal, nesse dia de reflexão, o ensinamento é: se você encarar os seus erros como um processo de aprendizagem, como uma maneira como você tem para extrair dali algo que possa te levar a melhores lugares, a melhores objetivos,
eu penso que você tem menos chance de se frustrar em relação aos desafios do dia a dia e se você for consistente naquilo que você faz e estar disposto a fazer todos os dias, incansavelmente, a mesma coisa, você certamente vai ter uma boa história para contar, independente dos erros que você tenha cometido no passado, mas você vai trilhar algo de sucesso para a tua carreira. Então é isso, o fato de eu ter sido demitido me trouxe até aqui. O fato de eu ter empreendido antes da T2 e um negócio que não deu certo também me trouxe até aqui. E eu hoje tenho muito orgulho da história que eu construí com muitos acertos e com muitos erros. O importante não é a gente não errar, o importante é a gente acertar mais do que a gente erra e é o que eu desejo para você nesse Natal e ao longo de 2022, tá bom? Feliz Natal, obrigado pela participação ao longo de todo esse ano de 2021, eu espero contar com você aqui também em 2022 e que a gente possa sim evoluir e aprender muito mais sobre o mercado financeiro, mas não só sobre isso, sobre a vida, sobre como a gente pode encará-la de uma maneira melhor. Um grande beijo para você, fiquem com Deus, bom Natal e a gente se vê no próximo material.